noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Vamos começar o nosso culto, amém? Vamos fazer a nossa primeira oração deste culto, pedir para que o Senhor venha conduzir os louvores que vai ser entoado a Ele, a pregação desta noite, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti, meu Deus, por mais esse dia, pela Tua graça que nos concedeu saúde, pela Tua graça de estarmos aqui nessa noite para adorá-lo, engrandecer e dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é formoso, que o Senhor é maravilhoso, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós. Fique conosco, meu Deus, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Tome o nosso coração para Ti, que os nossos sonhos, meu Deus, estejam ligados aos Teus para nós, para nossa casa, para nossa família. Nós Te desejamos nessa noite, meu Deus, e pedimos que o Senhor se faça presente neste culto, curando, meu Deus, aqueles que chegaram aqui enfermos de alma, de corpo, de espírito. Que os louvores, meu Deus, que forem entoados a Ti nesta noite, venham tocar o coração de cada um. É o que nós Te pedimos, é o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nesta noite, amém? Com alegria de todo o nosso coração. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Boa noite, irmãos, e a graça
e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós vamos proceder à leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o versículo 6. Fome e sede de justiça é o que Jesus nos fala nesse trecho das Sagradas Escrituras, por Ele mesmo proferidas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, felizes os que têm fome e sede de justiça. Só quero adiantar aqui para os irmãos algo. Somente os justos se salvam. E os justos, eles resplandecerão como o sol no reino do nosso Pai Eterno. Precisamos ser justos. Nós vamos aprender como ser justos nesta noite. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos conduza. Fale conosco e receba também, Deus, a nossa adoração. Vamos continuar com o nosso culto de celebração ao Senhor. Você que trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, pode trazer ao altar, amém? Fugindo sem ti, é o dia fugir, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim pecador.
Tu sabes de mim, tanto sopas meu coração, desde tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem tanta paz, que os seus olhos sobre mim me enchem tanta paz. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos. Continue conosco, meu Deus. Que o pastor, ó Pai, que a palavra que ele venha trazer venha penetrar no nosso coração e venha dar frutos. Nós te adoramos e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar as crianças para a gente orar. Vamos então pedir a Deus que abençoe as nossas crianças, o culto infantil, e que Deus também continue conosco aqui, os adultos, que vamos receber também a sua palavra e o culto que nós estamos dedicando ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai eterno, nosso Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa noite, que o Espírito Santo esteja nos instruindo e nos conduzindo nos mesmos passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele possa nos ensinar a sua palavra, nos ilumina para poder compreendê-la e nos ajude com o seu poder e sabedoria a vivermos conforme a mesma. Abençoa estas crianças, abençoa o culto infantil, para o qual elas estarão se dirigindo agora, celebrando o Senhor e a ouvir a tua palavra. Sei as irmãs que vão estar ali ministrando, usa a vida delas. Também fala conosco nesta noite, e que possamos ter fome e sede de justiça, sermos justos, para que possamos estar identificados com Jesus e com a vida eterna. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós temos uma promessa do Senhor Jesus de que quem tem fome e sede de justiça será farto. Ele vai saciar a fome e mitigar a sede de justiça daqueles que têm desejo e que buscam ser justos. O fato é que nós enfrentamos um grande dilema na nossa vida. Somos todos pecadores. Somos todos injustos. E aos olhos de Deus, todos merecemos a condenação por causa dos nossos pecados. Como podemos ser justos? Onde vai nos levar nossa fome e sede de justiça? Humanamente falando, não há o que fazer. Humanamente falando, não há esperança para nenhum de nós, com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Mas a boa notícia é que nós
podemos ser justos e sermos bem-sucedidos no nosso desejo e disposição em viver uma vida reta, uma vida de justiça. Essa boa notícia, ela é dada por Deus. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O propósito de sermos justos, de vivermos uma vida reta, em primeiro lugar, é termos uma vida de harmonia com Deus, de paz com Deus. E, em segundo plano, ao mesmo tempo, vivermos uma vida de verdade, ou da verdade, da retidão, uns para com os outros. Porque não tem como sermos justos apenas aos olhos de Deus, sem sermos justos uns com os outros. Mas onde reside a nossa justiça? Reside na pessoa de Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Porque por Ele, Deus julga o nosso pecado e desfaz a escravidão dele na nossa vida. Por meio de Jesus Cristo, Deus, Ele passa a limpo todo o nosso passado de pecados e nos concede uma nova vida por meio de Jesus, para que possamos viver a partir do momento que Ele entra na nossa vida e nós nos tornamos seus discípulos, seus seguidores. E não vamos estar sós, porque o próprio Jesus nos dá o Espírito Santo para estar conosco para sempre. E é o Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que vem a nós com uma dádiva de Jesus e do próprio Pai Celestial, que vai nos ajudar a viver essa vida justa, com essa vida de retidão. Mas que não confiemos em nós mesmos, ou na nossa sabedoria, ou na nossa capacidade, ou simplesmente na nossa força de caráter. E na verdade o nosso caráter não é tão forte assim. Nós somos moldados muitas vezes pelas circunstâncias ou pelo calor das emoções. E enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas. Então nós precisamos sempre olharmos para Jesus, sempre seguirmos os mesmos passos do exemplo de Jesus, e sempre nos encher de fé, de esperança e de poder e de realização da pessoa dele, para que por meio dele sejamos capazes de fazer o que é correto. Senão, nós vamos falhar, mesmo tendo muitas e grandes boas intenções no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele diz assim: olha, eu sou um homem miserável diante de Deus, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu pratico. Então quem é que vai me livrar dessa situação horrível de querer ser justo e não alcançar isso com a minha própria vontade? Quem é que vai me livrar dessa situação? Deus. Aí dá o seu grado de vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Na verdade, irmãos, viver uma vida justa, primeiro, ela tem que passar pelo perdão de Cristo de todos os nossos pecados. Porque é preciso que tenhamos uma vida liberta por Ele, liberta pelo seu sangue, lavada pelo seu sangue e dignificada pela sua presença na nossa vida. Precisamos andar e viver com Jesus e para Jesus, para podermos assim vivermos com Deus a vida que Ele idealizou para nós, uma vida de justiça. Sermos justos como Ele é, o Deus justo. Precisamos, sim, depositar toda a nossa fé
e a dependência das nossas realizações na pessoa de Jesus. Porque ele diz que é somente com ele que temos o poder para fazer todas as coisas. Como Paulo diz, posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. E sem ele, nada vamos conseguir, nada podemos fazer, disse Jesus. E mesmo que consigamos fazer alguma coisa de bem ou de bom, sem Jesus, não vai ter valor nenhum, porque sem Jesus tudo está contaminado pela nossa natureza pecadora. E por causa do nosso pecado, somente os justos podem herdar o reino de Deus. A palavra de Deus nos mostra no Salmo 1 que Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho de quem não é justo perecerá. Mas Ele conhece o caminho dos justos, e o justo ele prospera em seu caminho, não porque ele seja tão bom para fazer todas as coisas certas, mas porque Deus está na direção da sua vida. E ele faz o que faz porque Deus o conduz na realização daquilo que é bom, daquilo que é agradável. E você vai se ver muitas vezes abrindo mão de muitas coisas inadequadas para poder fazer o que é justo por causa da sua fé em Cristo, por causa do amor que você tem por Ele, por causa do compromisso que você tem com a palavra de Deus em viver como ela te ensina. Porque você ama a Cristo, ama a Deus e quer viver a vida cristã como um verdadeiro cidadão ou cidadã do reino de Deus. Ter fome e sede de justiça, irmãos, é muito mais do que querer que haja justiça e ela seja feita. Muitas vezes as pessoas confundem uma vida justa em ser justiceiros. Ser um justiceiro é uma forma egocêntrica de defender os seus direitos. Mas ser uma pessoa justa é você refletir o mesmo caráter bom e reto de Cristo para a sua vida. E que nem sempre a justiça que você idealiza é a que vai acontecer, mas a justiça daquele que é o juiz de todas as pessoas é Deus. E muitas vezes, ser justo é ser capaz também de sofrer a injustiça vendo ela acontecer diante dos seus olhos, ou com você mesmo, ou com você mesma. Mas que você está confiado que, ou confiado que no seu juízo, o Senhor Deus, o Deus de todas as pessoas, Ele dará a cada um segundo as suas obras. Ele retribuirá a cada um segundo os seus feitos, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Então, Deus nos chama a atenção, Jesus nos chama a atenção para o fato de que precisamos ser justos. E para isso nós precisamos ter fome e sede de justiça. E eu diria, precisamos ter fome e sede de Cristo para a nossa vida. Precisamos ter uma vida centralizada em Cristo, ou uma vida semelhante a Ele, ou cristificada. É você poder encarnar na sua própria vida a vida como Jesus viveu. Esse é o projeto de Deus. E a palavra dele diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Como é que você pode ser justo? Deus te declara justo, ou justificado e justo por meio da pessoa de Jesus Cristo. E é assim que a palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, ou uma pessoa justa. Porque as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, ser justo é muito mais do que
do que o desejo de existir justiça, ou que ela seja feita, mas é buscar e viver uma vida reta para com Deus, por amor a Ele, e ansiar ser essa pessoa justa ou reta em seus caminhos. Nós encontramos a seguinte declaração em relação a Deus: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. Como é que eu vou conseguir isso aí? É conhecendo a Deus e guardando os seus ensinos na minha vida. Na carta a Timóteo, Paulo diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender, para que o homem de Deus seja instruído, seja completamente preparado para toda boa obra, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Em outras palavras, para que o homem, uma mulher que teme a Deus, que é de Deus, seja uma pessoa justa e que pratique somente uma vida de retidão. Qual é o padrão de justiça? Qual é o padrão da retidão? É o próprio Deus na nossa vida. O que ele nos fala? Ele diz assim: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sejam santos em toda a vossa maneira de viver ou de proceder. Poderíamos também dizer de outra forma: sejam justos como eu, o Senhor, sou justo. Sejam justos em toda a vossa maneira de viver ou de proceder. Porque essa é a vontade de Deus. Porque este é o projeto de Deus de vida eterna para nós. Esta é a realidade da salvação revelada por Deus na pessoa de Jesus Cristo para nós. E quem é que vai ter fome? Quem é que vai ter sede de justiça? Aquele que crê. Porque aquele que não crê, ele não terá essa fome, nem essa sede, ele não sentirá essa necessidade de ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque ele não tem o temor de Deus. E não tem interesse nenhum em viver de acordo com a palavra de Deus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, ou seja, o desejo e a busca de ser uma pessoa justa. Eu tenho fome e eu tenho sede. Qual que é a promessa de Jesus? Porque estes serão fartos. Então não é a minha justiça que procede do meu coração, da minha razão avaliativa das coisas, mas é a justiça de Deus, que primeiramente foi revelada na pessoa de Jesus, julgando os nossos pecados e desfazendo-os mediante a nossa fé nele, pelo perdão. Como Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou se o Filho vos justificar, verdadeiramente sereis justos. Poderíamos aplicar também nessa direção, essa declaração de Jesus. E o que importa não é como eu me olhe da perspectiva da vida limitada, da carne, das circunstâncias do mundo. O que importa é como Deus me olha. E como é que Ele me olha? Como justo. Por quê? Porque Ele me perdoou e me tornou justo. E o grande fato, a verdade em tudo isso é: eu não merecia, eu não mereço isso, mas Deus me amou de tal maneira que, ao enviar a mim o seu Filho e me dando fé para que eu cresça nele, pudesse ser então perdoado e declarado justo. E desde então
o Espírito Santo veio morar na minha vida. De forma que a fome e a sede de justiça é um desejo sempre presente na vida do que crê, porque o Espírito Santo está ali presente, dirigindo a vida desse crente ou dessa crente, para que ela ande com Jesus, olhe para Jesus e procure fazer as mesmas obras de Jesus, para ser uma pessoa justa, para viver uma vida de retidão. Infelizmente, nem sempre é isso que acontece, né? De vez em quando a gente tropeça, de vez em quando a gente cai. E qual que é o conselho de Deus? Aquele que está em pé, olhe para que não caia, mas se cair, não fique deitado, não fique no chão. Então, irmãos, a nossa luta permanente é a luta de viver a vida conforme a pessoa de Jesus. Mas diante dos nossos fracassos, nós precisamos olhar para Jesus e pedir para Ele socorro. E não há como pedir socorro ou livramento sem que haja arrependimento. Eu preciso ter consciência e convicção dos meus erros, aonde eu caí, para que arrependido, ou seja, não quero mais tropeçar e cair. Senhor Jesus, me perdoa. Senhor Jesus, segura na minha mão. Senhor Jesus, me levanta. Não me deixa sucumbir aos meus erros. A palavra de Deus nos dá o conforto e a segurança ao dizermos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ter fome e sede de justiça é o desejo de que a verdade e a retidão sejam o princípio do nosso viver, o princípio básico da nossa vida e a essência do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu quero, como princípio, viver uma vida de retidão. Não importa se as pessoas à minha volta estão errando. Não importa se as pessoas à minha volta são descrentes, mas eu creio. E eu sei quem tenho crido. E eu sei qual é a sua vontade para a minha vida, a respeito de ser uma pessoa justa e reta para com Ele. E o meu padrão de justiça e de retidão é a palavra dEle, que me santifica e que me aperfeiçoa para ser um homem que reflita a imagem e semelhança dele. Então eu preciso me alimentar diariamente da palavra de Deus, guardá-la no meu coração, como diz o salmista: guarda as tuas palavras do meu coração, para que eu não peque contra ti. Então, a essência da nossa vida, como princípio do nosso viver, a justiça que provém de Deus, a justiça que é operada pela sua palavra, pelo próprio Jesus na minha vida. Então, meus irmãos, sermos justos, primeiramente, uma bênção de Deus para a nossa vida. É bênção de Deus para a nossa vida, porque é dádiva dele. É Ele que nos farta de uma vida justa. É Ele que nos farta com uma vida de retidão. Então, em Jesus, somos justificados e declarados justos pelo nosso Deus. E lembremos de uma coisa: quem é o justo que pagou pelos pecadores? Quem é o padrão de justiça? É Jesus. Então, somos exortados a olharmos para Ele, autor e realizador da nossa fé, o autor da nossa salvação, aquele que nos reconciliou com Deus, aquele que é a nossa vida, aquele que é o nosso modelo, o nosso exemplo. E assim, por meio dele, vivermos para o nosso Deus,
e assim sermos verdadeiros adoradores, possamos glorificar a Deus no nosso viver. Então, olha, ter Jesus é sermos governados por Jesus. O reino de Deus é o reino de Cristo. E o reino de Deus e de Cristo é o seu governo na nossa vida. Onde está Jesus? Ele está no meu coração, está no seu coração como crentes que somos. E o que isso significa? Significa que Jesus reina sobre a minha vida. Jesus reina sobre a sua vida. Esse reinado é um reinado espiritual. Esse reinado é um reinado da fé, em que você deposita toda a sua confiança em Cristo e em Deus, nosso Pai eterno. E sobretudo, você procura viver de acordo com a vontade de Deus. Você anda com Deus. E assim, mesmo que você não possa vê-lo com seus olhos físicos, mesmo que você não possa perceber com seus sentidos naturais, creia, Ele está presente. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. E Ele reina no coração de cada crente. E reina para que cada crente seja uma pessoa justa. E como ainda nós não somos perfeitos em justiça, e perfeito em justiça somente de Deus e a pessoa de Jesus Cristo, então nós precisamos, dia após dia, ter fome e sede de justiça para que a vida cristã seja uma realidade, seja sustentada pela fé na sua palavra. Uma coisa interessante é que o que nos alimenta e nos sustenta todos os dias, vamos falar aqui de nós brasileiros, é o arroz com feijão do nosso almoço e do nosso jantar de todos os dias. E nós nem estamos preocupados porque estamos comendo arroz com feijão todos os dias. Com fome é o melhor alimento que possuímos. E ele sustenta a nossa vida da carne. Então, por que nos alimentamos? E por que comemos diariamente praticamente os mesmos alimentos? Para que nos sustentemos e a vida seja mantida de pé. Então, da mesma forma, nós precisamos ter fome e sede de justiça, fome e sede de Cristo na nossa vida, ou seja, procurar andar com Ele como Ele andou, conhecer a palavra de Deus e viver conforme ela nos fala. Para quê? Para alimentar a nossa vida de comunhão com Ele, para sustentar a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo, ou a nossa vida semelhante. Porque a vida cristã é a vida semelhante de Cristo, irmãos. Então Deus é quem sacia a nossa fome e a nossa sede de justiça. É Jesus governando a nossa vida. Não é bom pensar em justiça sem pensar na verdade. E eu quero ler um texto aqui para os irmãos, muito intrigante, porque ele fala de questões finais antes da volta de Cristo. E nesse texto, ele nos coloca diante do grande desafio de viver sempre a justiça pela verdade. E não nos deixar levar por pessoas ou circunstâncias, ou mesmo pelo projeto de Satanás em trocar o que é justo pelo injusto, a verdade pela mentira. Porque ou conhecemos o nosso Deus para andarmos com Ele conforme Ele se revelou a nós, na pessoa de Jesus e na sua verdade, que são as Escrituras Sagradas, ou nós o conhecemos, ou nós seremos enganados por aquilo que parece ser verdade, mas não é. Então, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 12, vai falar sobre o mistério do pecado, ou da iniquidade. Todo pecado é iniquidade, ou seja, algo repugnante ou repulsivo para Deus. 2 Tessalonicenses 2, de 7 ao 12, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera
e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É quando a mentira se torna poderosa, né? E faz milagres. Porque ali está a ação maligna de Satanás por detrás. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque acolheram o amor, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Está chegando o tempo em que haverá a manifestação do homem da iniquidade, que a Bíblia chama também de anticristo, ou a besta, do Apocalipse. E esta pessoa seria instrumento do próprio Satanás. E esta pessoa, então, faria milagres de mentira, ou prodígios da mentira. E com isso, a verdade vai ser sempre algo a ser evitada e a ser atacada. E uma das estratégias de atacar a verdade é proliferar a mentira e repetir a mentira, até que todos acreditem nela e rejeitem a verdade. E aqui o texto, o Senhor Deus está dizendo que Ele vai permitir isso para que as pessoas sejam envolvidas pela operação do erro, a fim de que elas sejam julgadas e condenadas, porque é tudo isso que está no coração delas, uma vez que elas não amam a verdade, mas amam a injustiça. E como deve ser a nossa vida, irmãos? Deve ser uma vida justa. Devemos ter Jesus na nossa vida como crentes e viver governados por Ele, viver de acordo com a Sua palavra, sermos conduzidos pelo Seu Santo Espírito e termos sempre a posição de ficarmos ao lado da verdade que é Jesus, da verdade que é a palavra de Deus. E não importam as circunstâncias ou que as pessoas venham a dizer ou fazer contra nós. Porque ser justo é ser como Jesus. Ser justo é você confiar na bondade e na retidão de Deus. E eu não preciso lançar mão de armas ou ter a minha autodefesa para poder defender que sou bom, que sou justo. Tudo que eu preciso é confiar em Deus e saber que Ele luta por mim. Ele vai adiante de mim, Ele luta por mim. E Ele é a minha justiça, e Ele é o meu juiz. E um dia, toda a verdade, ela será manifestada contra toda a mentira. E toda a verdade triunfará. Porque os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Mas não são assim os ímpios, são como a palha, como as folhas que o vento, folhas secas que o vento espalha. Os ímpios não prosperarão, mas os justos herdarão a vida eterna. A palavra de Deus diz que somente os justos se salvam. E é o próprio Deus que nos conduz
nessa vida justa, nessa vida reta. Deus sempre fará, irmãos, distinção entre o que é justo e o ímpio. Ele diz: e vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Deus faz distinção, porque o Senhor conhece o caminho do justo. E mesmo que o ímpio prospere materialmente em algum tempo, toda essa prosperidade é passageira. A prosperidade do ímpio, ela é por pouco tempo. Então o Senhor ama o justo, mas Ele é contra o que faz o mal, Ele é contra o injusto. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. E dentro dessa questão de ter fome e sede de justiça, a Bíblia também diz o seguinte, que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que isso significa? Significa que o caminho do justo é como o amanhecer, que vai clareando, clareando, até chegar a ser dia perfeito, já até ao meio-dia, quando o sol está aqui, dia perfeito. E a nossa justiça, ela será demonstrada no dia do juízo final. E a nossa justiça é Cristo. Não pensem vocês que vão chegar ali com algum mérito de retidão de Deus. Nós temos que chegar ali com o mérito de Cristo. O Cordeiro que foi morto, por isso que agora vive. Aquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Aquele que tem as chaves da vida e da morte. Aquele que tem a chave do céu e do inferno. Mas sendo Ele seu Senhor e seu Salvador, nosso Senhor e nosso Salvador, nós estamos seguros dele. Porque nada pode nos separar do seu amor. E ninguém pode nos tirar das suas mãos. Então, o que temos sido, irmãos? Temos sido justos ou temos agido como ímpios? Temos tido fome e sede de justiça ou queremos apenas que a justiça seja praticada a nosso favor? Ou somos justiceiros? Então, o que mostra que somos justos? O que mostra que eu sou um homem justo? É Jesus da minha vida. É o Evangelho de Cristo como princípio e base do meu viver. É Deus governando a minha vida. É a minha vida se dispondo a viver conforme a palavra de Deus. Olhando para Jesus, seguindo Jesus e procurando ser semelhante a Jesus. Então a recompensa do justo é a vida eterna. Essa é a nossa recompensa. E eu creio que a maior recompensa é poder glorificar a Deus, dar honra e dar glória a Deus, porque isso é que faz preencher de alegria e da plenitude da própria vida de Cristo em nós. Que Deus nos abençoe e que possamos, em Cristo, viver uma vida declarada justa e termos todos os dias da nossa vida fome e sede de justiça, para que Deus nos farte ao ponto de nos tornar plenos de uma vida justa e reta. Mas nós temos o dever de nos revestirmos deste verdadeiro homem, da verdadeira humanidade santa e justa na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e que a nossa justiça seja sempre Cristo, pela fé e pela sua vida em nós. Amém. Nós vamos orar e vamos então encerrar a nossa reflexão e depois vamos continuar ao encerramento do nosso culto, né? Eu vou pedir ao irmão Jair Levi que veio aqui à frente, ore
E assim vamos encerrar nossa reflexão, deixando o nosso abraço e o nosso amor para com todos os que vão depois nos acompanhar pela internet. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Somos agradecidos, Senhor, Pai, pelo Teu sacrifício por nós, que nos faz justos, Pai, perante Deus, nos reconcilia, Pai, com o Senhor. Pedimos ao Senhor também que venha ter misericórdia de cada um de nós e que no nosso proceder, no nosso agir, sejamos, Pai, servos fiéis do Senhor, justos, Pai, tementes a Ti. E que não seja, Pai, o nosso padrão de justiça, o nosso parâmetro de viver, que somos imperfeitos, falhos, mas que seja o Senhor em nós, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos abençoar durante essa semana e que nós estejamos conectados com o Senhor, para que tenhamos uma vida reta perante o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.